Bom, inaugurando nosso novo estúdio durante esse período coronavírus, vamos discutir umas questõezinhas. Até agora, no nosso curso, a gente tem discutido a questão da passagem ao limite. Quer dizer, a matemática, a partir do século XVII, e depois isso vai se intensificar no século XVIII, continua até hoje, passou por uma revolução. Essa revolução tem a ver, basicamente, com começar a lidar com a ideia de passagem ao limite. E, bom, aqui a gente andou vendo a passagem ao limite, pelo menos em 3 direções, né? Uma é o limite de sequências, quer dizer, a gente pega uma sequência AN, A1, A2, A3, etc. A gente começou a fazer somas desses caras, né? E a questão era saber quanto vale essa soma infinita. Bom, para isso a gente introduziu uma nova sequência, né? Sn é igual a A1 mais a n, quer dizer, a gente soma os n primeiros termos e, em seguida, pergunta para onde que isso tende. Será que isso tende para um certo valor S, quando n tende para infinito? Então aqui, quer dizer, a ideia é dizer que S é o limite quando n tende para infinito de Sn. Bom, parece razoável, a gente viu uma série de situações em que essa questão faz sentido, principalmente, na verdade, a gente viu que um número real é um limite. A gente faz a sequência, né, representação decimal do número e a gente viu que em situações, mesmo com números racionais, mas isso é inevitável nos números irracionais, essa sequência, que é uma soma infinita. Então, números reais são somas infinitas. Muito bem, uma segunda situação em que isso apareceu foi no cálculo de áreas. Eu até fiz a brincadeira da área da piscina, mas é isso, você pega uma figura assim, irregular, e se você quiser calcular a área, você vai ter que fazer uma aproximação. Você faz, em princípio, uma ideia é fazer uma aproximação por fora, uma aproximação por dentro, e tentar passar o limite. Basicamente, né, você quadricula aqui estou fazendo uma quadriculação grosseira e, aliás, aqui nesse caso só tem um quadradinho que está inteiramente contido na figura e todos os outros interceptam a figura, mas na medida que você vai refinando esse negócio, isso melhora. E aí você vai refinando, e a ideia é que você tem os quadradinhos que estão dentro da figura, a soma das áreas deles dá uma aproximação por baixo para a área da figura, e os quadradinhos que interceptam a figura, mas não necessariamente estão contidos nela, dão, somando as áreas deles, uma aproximação por fora da área. E a ideia é que quando o tamanho, o lado do quadrado
tende a zero, tanto uma como outra, quer dizer, você pode fazer assim, S, quer dizer, a nossa área da figura é menor ou igual que a soma por cima, aproximação por cima, e é maior ou igual que a aproximação por baixo. Cada uma dessas aproximações depende de um ladozinho L, que é o lado do quadradinho. E aí, quando L tende a zero, a expectativa, vamos dizer, se a figura é boa, tem área, essas duas aproximações tendem para S. Aí já tem uma série de questões, quer dizer, ver se isso acontece mesmo. Eu já adianto que é possível construir figuras relativamente complicadas, mas, ou se a gente, vamos dizer, permitir certas coisas, até nem tão complicadas assim, só dando uma ideia, se eu pegar aqui essa figura e tirar todos os pontos que têm coordenadas racionais, pensando assim, num sistema de coordenadas. Então, tá aqui. Se você pegar essa figura S, tirar dela todos os pontos que têm coordenadas racionais e deixar o que sobra, você vai ter uma figura que não vai ter nenhum quadradinho que fique inteiramente contido nela. E aí a aproximação por baixo vai dar sempre zero. E as aproximações por cima vão continuar inalteradas. E aí, simplesmente, esse zero aqui não vai tender para S, esse daqui, será que vai valer S e tal? Então, tem uma discussão aí delicada, mas pensando assim, supondo que a gente olha para uma figura, sabe, não, ela tem área, então a passagem ao limite é uma maneira natural de calcular a área. Então, trata-se de construir uma sequência de áreas aproximadas que convirja, ou seja, que no limite tenda para a área que a gente quer. Tudo bem, esse é um exemplo ainda que a gente sabe onde está pisando. Tem uma outra discussão que é o que eu chamei de derivada. A derivada, vou escrever até aqui, está ligada à ideia de velocidade, ou taxa de crescimento. A gente pode falar em taxa de crescimento negativa, que seria a taxa de decrescimento. Então aí, primeira coisa, você pega uma função, vamos pegar uma função que a cada número real associa um número real. Imagino que você sabe que é uma função, então, para cada número tem um número, e a gente está cansado de ver, a gente está vendo o gráfico do número de novos casos do coronavírus. Na verdade, aquilo é feito dia a dia, então não são números reais, mas depois quando você olha ao longo de muitos dias, para caber no papel, o intervalo entre 2 dias vai ficando tão pequeno que você enxerga como se fosse uma função assim, definida para todos os números. Mas vamos pensar nesse caso aqui, uma maneira é pensar aqui tempo, alguma grandeza contínua. Então você tem a função f de r em r. Faz um gráfico e desenha. Isso daí já é uma maravilha, é uma grande mudança de ponto de vista. Quer dizer, você tem uma função que era só feita de números e agora ela tem um retrato, um desenho aqui, né, para cada ponto x. Você tem aqui
o f de x. A ideia da taxa de variação é o quê? Você está no, digamos, no tempo x, você olha para o tempo x mais delta x, a gente frequentemente vai chamar esse delta x de h, olha para o f de x mais delta x e diz, bom, então, a variação de f em relação à variação de x é o quê? Essa diferença aqui, que a gente pode representar aqui, né, é f de x mais delta x menos f de x, e aqui você tem o delta x. Então, a ideia é que aquilo que a gente aprendeu como regra de 3, é saber quanto é que varia o f para uma variação em x. Então, você faz a divisão desse daqui por esse, f de x mais delta x menos f de x, sobre delta x, e isso aqui é a taxa de variação nesse intervalo. É uma espécie de velocidade média. E a ideia é passar o limite. Quando delta x tende a zero, você teria a velocidade instantânea. Saber para onde isso vai tender. Repara que tem um desenho disso. Você pode... olha lá nas referências do curso, tem lá o livro do Valdecir, ele tem uns desenhozinhos assim, uns applets no GeoGebra, que você pode fazer o quê? Você pode fazer isso, fazer esse delta x andar para zero aqui. Quando o delta x anda para zero, esse ponto aqui se move e esse aqui fica parado. De maneira que você tem essa secante aqui, ó, a inclinação dela é dada por isso, dividido por isso, porque numa reta, a razão entre a variação no x e a variação, aliás, a variação no y em relação à variação no x é uma constante. Então você tem, se você está pensando nessa variação assim como fosse constante, a função seria uma reta. Como ela não é, você vai fazer o delta x diminuir para zero e essa secante aqui vai andando até que nesse ponto aqui ela fica tangente ao gráfico. Está meio exagerado aqui, mas é isso. A gente viu que no caso de polinômios a gente consegue calcular isso. Não vou refazer. Mas aqui já parece assim, mas que diabo, para que eu quero essa porcaria? Então a gente viu um primeiro problema, vou retornar. Um primeiro problema, a gente olhou assim, pega um pedaço de cartolina retangular, ou um pedaço de papel, corta 4 quadradinhos iguais, tamanho X, corta isso fora, isso fora, isso fora, dobra 90 graus as abas e você tem uma caixa sem tampa. Digamos que esse tamanho aqui é A, esse tamanho aqui é B, que A é menor que B, e aí você tem o volume da caixa. O volume vai ser igual a quê? Bom, aqui você tem B menos 2x, A menos 2x e x. Esse lado é B menos 2x, esse é A menos 2x e tem a altura x. Isso daqui depende de x. É uma função de x. Bom, o x, claro, não pode passar de A sobre 2. Então, essa função aqui está definida para x maior que 0 e menor que A sobre 2. Então, você pode tentar, vamos dizer assim, eu não vou fazer o gráfico, eu vou imaginar que eu tenho o gráfico e ver o que eu posso tirar daí.
Então, a primeira coisa, bom, quando x é zero, eu sei que isso é zero. E quando x chegar em A sobre 2, em B sobre 2 ele não chega, porque B é maior que A, mas quando ele chegar em A sobre 2, isso aqui zera. Então, aqui, em A sobre 2, zera. E fora disso, x é positivo, é menor que A sobre 2, então isso é positivo, é menor que B sobre 2, isso é positivo, então o valor dessa função é sempre positivo. Então a ideia é o quê? Isso daqui vai ter valores aqui. Começa em zero, vai subir, vai ter valores positivos e vai voltar para zero. Se eu quiser saber onde é que o valor é máximo, eu vou ter que olhar para um desses pontos. Bom, na minha figura é esse aqui. E no ponto de máximo, olha só, a tangente é horizontal. Então, se eu calcular vamos chamar esse ponto aqui de x0. Se eu fizer v de x0 mais ΔX menos v de x0 sobre ΔX, se eu olhar nessa minha figura aqui, né, se eu olhar para a direita, vai ficar uma inclinação negativa, quer dizer, esse cara daqui tem que ser menor que esse, porque esse é o máximo. Podia ter vários máximos, mas esse aqui não é maior que esse, então esse aqui é menor ou igual que zero se eu olhar para cá. Se eu olhar para cá, também, né? Porque o que vai acontecer? Esse daqui é menor ou igual que esse, então isso aqui é negativo, e esse aqui também é negativo, ΔX aqui, se eu andar para cá, é negativo. Então esse cara é sempre maior ou igual a zero, qualquer que seja o ΔX, se o x0 é o ponto de máximo. Bom, mas se tiver um limite, ó, quando eu venho aqui com números sempre negativos, aliás, desculpa, quando eu fiz esse de cá, né, esse cara daqui é negativo, divide por ΔX, que é positivo, é negativo. Quando eu olho para cá, esse é negativo, mas divide por ΔX negativo, é positivo. Então, se eu vier pelo lado de cá, eu venho com uma taxa de variação negativa e ela vai tender para esse limite. Quando eu venho por aqui, eu tenho uma taxa de variação positiva e vai tender para esse limite. Bom, se um número negativo e um número positivo tendem para o mesmo número, esse número só pode ser zero. Não, um número positivo pode até tender para um positivo, mas se ele tender para o positivo, os negativos não tem como chegar lá. Então isso aqui, quando o ΔX tende a zero, isso aqui é maior ou igual a zero, aqui se ΔX menor que zero. E é menor ou igual a zero se ΔX é maior que zero. Então, quando o ΔX tender a zero, isso aqui é zero. Bom, então a gente reduziu o problema de achar o x em que isso era máximo ao problema de achar os x nos quais esse limite é zero. Bom, aparentemente ficou muito mais difícil, mas acontece que a gente já viu, a gente sabe, nesse caso aqui é um polinômio, a gente sabe calcular esse limite. E se a gente faz a conta aqui, né, esse limite aqui, que é a derivada, quer dizer, se a gente fizer, vou apagar essa conta aqui, se eu fizer o limite, quando o ΔX tende a zero, de v de x mais ΔX menos v de x sobre ΔX, eu sei chamar isso aqui de v' de x, eu sei calcular isso para todo x, porque isso é um polinômio. E eu sei fazer, né, quando eu fiz x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, eu consigo fazer isso. Então, eu reduzo esse problema a primeiro calcular isso. Bom, já sei.
Ainda por cima, ó, isso aqui é do terceiro grau. Pelo que eu aprendi, se esse é do terceiro grau, esse aqui é do segundo. E o meu problema agora é achar x0 em que esse se anula. Se isso é do segundo grau, eu sei fazer. Na verdade, só tem 2 candidatos possíveis, aí é uma questão de testar. Já é uma ideia interessante. Vou colocar outro problema. Também tem a ver com a equação do segundo grau. Na verdade, vamos colocar assim, imagina, vou dar uma equação do terceiro grau qualquer aqui, x3 mais 2x2 menos 15x mais 1 igual a 0. A questão é quantas raízes reais tem isso? Bom, tem fórmula para equação do terceiro grau, mas é meio complicada. Vou fazer uma outra proposta. Vou tentar fazer o gráfico disso. Então vou botar aqui. Bom, o único cara que eu calculo facilmente aqui é fazer um x igual a 0, isso aqui dá 1. Então passa por aqui. Mas eu posso fazer uma coisa esperta. Olha. O que acontece quando o x tende para infinito? Com isso daqui. Eu diria, ó, o x3 manda. O x3 é o maior de todos. Quando o x tende para infinito, esse aqui vai para infinito e ele ganha de todos os outros. Se você quiser ter uma ideia mais, vamos dizer assim, mais explícita disso, vamos escrever o seguinte. Vamos escrever isso aqui igual, bota o x3 em evidência, e aí fica 1 aqui. Esse aqui dividido por x3 é 2 sobre x. Esse daqui dividido por x3 é 15 sobre x2. E esse daqui é 1 sobre x3. Acho que agora dá para ver, né? Quando o x tende para infinito, isso tende a 0, isso tende a 0, isso tende a 0. E esse tende para infinito. Então, como esse tende a 0, esse tende a 0, esse tende a 0, quando o x é muito grande, isso aqui está perto de 1. E 1 vezes o x ao cubo com um x muito grande, isso tende para infinito. Então, tende para infinito. Quando? Quando o x tende para infinito. Mas repara, se o x tender para menos infinito, bom, x3 continua grande, continua grande, continua grande, isso tudo tende a 0, aqui tende a 1, só que agora x3 tende a menos infinito. Então, em menos infinito, isso aqui tende para menos infinito. Significa, olha, que essa função veio daqui, de menos infinito, passou por aqui em algum momento e vai para infinito. Repara que como ela é uma coisa contínua, isso aqui já é uma demonstração básica, assim, com a ideia de que se a função é contínua, ela vai, e ela, para ir de menos infinito para mais infinito, ela tem que passar por 0. Isso que eu estou fazendo para o polinômio do terceiro grau vale para qualquer polinômio de grau ímpar. Quando o grau é ímpar, você vai ter isso, menos infinito, mais infinito. Ou, dependendo do termo, do sinal disso daqui, o contrário. Já em grau par, não, porque o comportamento em mais infinito e menos infinito é igual. Mas isso mostra que todo polinômio de grau ímpar tem uma raiz real, pelo menos. Mas eu quero saber se tem mais de uma. Pode ser que tenha 3. Repara o que tem que acontecer
para esse negócio ter mais uma raiz? Ele tem que subir, digamos que ele sobe até aqui, depois tem que descer para subir de novo. Então, imagina que o nosso polinômio tenha duas raízes. Se ele tiver duas raízes, ele vai ter que subir e não pode descer tanto assim, porque senão ele vai ter três raízes. Quer dizer, se ele assumir aqui um valor positivo, ele pode descer e tangenciar aqui. Ou ele pode vir aqui tangenciar e depois subir. Mas para ter três raízes, como esse desenho aqui, olha o que acontece. Ele sobe até um valor positivo e aí passa por uma raiz. E aí desce até um valor negativo e passa por outra raiz. E agora ele tem que subir de novo, porque ele vai para o infinito. Então ele vai ter que passar por outra raiz aqui. Quando ele passa por essa raiz e por essa raiz, entre as duas, tem um ponto de máximo, onde a derivada é zero. E aqui, quando passa por dessa para essa, ele desce e acha aqui outro ponto onde a derivada é zero. Então, esse cara daqui, que é o nosso polinômio, se ele tiver três raízes reais, a derivada dele tem dois pontos em que ela se anula. E olha só, a derivada disso é do segundo grau. Ó. P' de x, vou escrever aqui, a gente já sabe fazer essa conta, é 3x2 menos 4x mais 4x menos 15. O gráfico não é esse aqui, mas isso daqui eu sei analisar. Então eu sei olhar se isso tem duas raízes ou não. Se tiver duas raízes, será que esse tem três raízes? Não. Não necessariamente. Olha só. Vou fazer um gráfico aqui. Esse cara daqui, ó, ele pode subir, a derivada se anula, desce, a derivada se anula de novo e faz isso assim. Só que o eixo do x pode estar aqui. Ó. E aqui é o eixo dos y. Então ele subiu, mas não passou daqui. E a derivada se anulou. Ele desceu, só que não achou nenhuma raiz. Chegou aqui, voltou a subir e achou só uma raiz aqui. Então, a gente tem que checar, né? Vai ser preciso o quê? Que esse cara tenha duas raízes e que, quando você acha essa raiz aqui, você veio do menos infinito, você tem que estar aqui acima. Então, vamos repensar. O que a gente precisa? A gente precisa que esse cara daqui, P' de x, vou escrever do lado de lá, P' de x igual a zero, precisa ter duas raízes. Então, x igual a x1, x igual a x2. Vamos dizer que esse é o menor. Então, quando você chegar aqui no x1, você tem que estar acima de zero. Aí você passou por uma raiz e vai descer até o x2. Aí o x2, quando você chegar em x2, você tem que estar abaixo de zero. Não esse, mas esse. Esse daqui, isso aqui é o gráfico desse. Então, ó, você tem que ter uma situação assim. Ó. O eixo do x está aqui. Aqui você tem o gráfico de P de x. Aqui está o x1, aqui está o x2, e aí você tem que ter P de x1 maior que zero e P de x2
menor que zero. Você sabe fazer essa conta, porque você tem esse P', você calcula o x1 e o x2, substitui aqui, acha o P de x1, o P de x2 e checa isso. Então a gente pode usar a derivada, por exemplo, para saber quantas raízes reais tem um polinômio do terceiro grau. Bom, não é uma grande questão. Vou colocar outro exemplo, pensando agora de maneira mais abstrata. Imagina que você tem uma função f de R em R. E você quer, imagina que isso, sei lá, seja a função que modela a evolução do mercado de ações. Então, ter essa função pode significar ganhar muito dinheiro. Ninguém tem, mas faz de conta que você tem. Você quer entender o comportamento dela. Bom, traço o gráfico. E aí você pode dizer uma coisa, mas traçar o gráfico é só o quê? Eu pego o tempo, divido em um monte de pedacinhos, faço marcar um monte de pontos e tem um gráfico. Eu vou dar um exemplo para ter uma percepção um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar f de x igual a x sobre 1 mais x2. E esse 1 aqui podia ser um número positivo qualquer. Faz um programa para ver o gráfico disso. Vamos olhar aqui na tela do computador. Vou desenhar 3 telas aqui. Digamos que você pegou e mandou fazer essa conta com x, sei lá, de menos 1 milhão até 1 milhão. Então, botou aqui o eixo do x de menos 1 milhão a 1 milhão. E o y, vamos botar assim, para dar 16 por 9, 8 milhões, menos 8 milhões até 8 milhões, e aqui menos 4 milhões e meio até 4 milhões e meio. Botou aqui. Aí você manda fazer o gráfico disso aqui. O computador vai, você divide em pedaços aí, não adianta dividir, em princípio a sua tela aqui tem, sei lá, menos de 4 mil pontos, então não adianta dividir por muito mais do que isso. Mas, faz lá. Aí você vai ver esse gráfico aqui, ó. Função igual a zero, sempre. Você diz, pô, será? Devo ter errado, essa função não é zero. Aí você traça aqui, diz, não, então vou fazer uma coisa assim, eu vou pegar em vez de ser milhões aqui, eu vou botar, sei lá, de 0,01, menos 0,01 até 0,01, ou menos 0,08 até 0,08, para dar uma coisa correspondente ali, uma coisa bem pequenininha. Aí você manda traçar o gráfico. E aí o seu computador vai dar isso aqui, ó. Um gráfico assim. Uma reta. E, pô, não é possível, isso aqui é o gráfico, isso aqui é o gráfico, o computador fez o que você mandou. Na realidade, a questão é a seguinte, você tem que escolher qual é o intervalo. E pode haver coisas aqui que, numa certa escala, não vão aparecer.
ou em outra escala vão aparecer, mas não é bem assim. Então, dá uma olhada assim, ó, vamos dar uma análise prévia, rápida nessa função e ver qual que é o gráfico que a gente devia, qual a escala que a gente devia botar aqui no meio. Pensa só, primeira coisa, o que acontece no infinito? Quer dizer, se você fizer f de x, vamos botar assim, x sobre 1 mais x2. O que acontece quando x tende para infinito? Olha só, se fosse, isso aqui é maior que x2. Se fosse x sobre x2, isso era 1 sobre x. 1 sobre x com x tendendo para infinito vai para zero. Se eu estou dividindo por uma coisa maior ainda. E bom, e se fosse x tendendo para menos infinito, mesma coisa, zero. Então essa função vem de zero, vai para zero. Segunda coisa que eu sei que f de zero é igual a zero. Mas se eu pegar x positivo, ó, isso aqui, esse denominador é sempre positivo. X positivo, isso é positivo. Então, f de x maior que zero se x for maior que zero. Já nos negativos, isso é negativo, isso é positivo. Então, f de x menor que zero se x for menor que zero. Então, isso veio de zero, ficou... Vou só fazer um desenhozinho aqui embaixo, básico, hein? Os eixos. Começou negativa, mas vindo de menos infinito. Então vem daqui assim. Em zero passou por zero. Aí ficou positiva, só que vai para zero aqui. Então ela vem negativa. Ela vem bem pequenininha, ela vai fazer alguma coisa assim. Ela tem que, alguma hora, começar a crescer para passar por zero. Depois ela vai ficar positiva. Pode ser que ela cresça até um certo ponto, mas ela vai ter que decrescer para ir para zero. Não é difícil também perceber que f de menos x é menos f de x. Então tem essa simetria aqui. Então, olha, na realidade, você precisa muito saber quem são esses pontos aqui, né? Vamos chamar assim de x1 e x2. São os pontos onde a função... os pontos de mínimo e de máximo. Ela tem que ter um mínimo aqui, tem que ter um máximo aqui. Ora, nesses pontos, eu posso dizer o quê? Que a derivada se anula neles dois. Você precisa saber quem são esses caras. Porque a função só vai até esse tamanho daqui e até esse tamanho daqui. Isso vai dar para você a escala que importa no eixo dos y. Você não quer que esse pedaço aqui fique tão pequeno na sua escala que ele suma para um pixel só, porque senão a função vai dar zero, como deu no primeiro gráfico. Você também precisa dessa escala aqui para esses caras aparecerem. Então você tem que... esses caras têm que estar aparecendo aqui. Então você precisa da derivada para escolher a escala. O que aconteceu no outro gráfico que eu fiz? Olha só, isso aqui quando x é muito pequeno, isso daqui é como se fosse 1, porque isso daqui é igual a x, 2, x, vou botar aqui, x, mais... Se eu fizer aqui, tirar o x aqui, ó,
isso daqui, alguma coisa aqui que é bem pequena, quando o x é pequeno. Por quê? Porque quando o x está próximo de zero, esse cara daqui é desprezível em relação a esse. Então isso aqui começa a aparecer com x. Faz essa conta, escreve isso aqui como x mais alguma coisa e você vai ver. Então o que acontece? Quando o x é muito pequeno, essa função aqui se comporta como x, que é esse negócio aqui. Então se você der uma escala muito pequenininha, você vai ver como se fosse a função y igual a x. Então, para traçar um gráfico, para mandar o computador traçar o gráfico certo, você precisa saber os pontos em que a derivada se anula. Tem outros pontos interessantes, porque isso aqui talvez faça sim, e depois tem alguma hora em que essa concavidade, esse negócio que está assim de bunda para cima, começa a fazer uma ondinha para cá. Então deve ter um ponto interessante aqui, a mesma coisa aqui, ó. Aqui deve ter um ponto interessante também. Esses pontos têm a ver com a segunda derivada. Então, mesmo para mandar o computador fazer o gráfico para você, você precisa entender o que está acontecendo, fazer alguma análise qualitativa da história para poder fazer o seu gráfico. É claro, tem software que faz isso. Mas quem é que faz o software? Quem faz o software sabe essas coisas e programa o computador para fazer isso. Então, a derivada é um instrumento poderoso para você entender o comportamento das funções. Estou falando isso porque eu acho que é fácil vender o peixe das somas infinitas. É fácil vender o peixe das áreas. Mas talvez da velocidade, da derivada, não seja tão fácil assim